Olá pessoal, aqui é Augusto Profeta. Estaremos iniciando a partir de agora várias matérias no qual estão nas mídias sociais. Espero que vocês curtam bastante o nosso programa que vai começar a partir de agora. Então, pessoal, a matéria que nós escolhemos para fazer neste início de programa é o tema da Terra plana. Por que eu escolhi a Terra plana? Porque a Terra plana é um movimento que está muito forte em todas as mídias sociais, já tomou até as televisões, já tomou telejornais, já tomou a imprensa escrita. Então é um tema que está chegando muito forte e nós queremos entender o porquê que esse tema de Terra plana ainda mexe tanto com os governos do mundo inteiro, não somente com a sociedade, mas o tema está mexendo com vários governantes. Então nós vamos analisar a partir de agora todos os fatos, sem tomar partido, sem tomar lado, estaremos totalmente neutros na situação, tá bom? Então espero que eu consiga explicar para vocês o que esses camaradas estão falando que está criando esse murmurinho todo, tá bom? Então vamos iniciar a matéria sobre Terra plana. Nós aprendemos no colégio que o Sol está a milhões de quilômetros do planeta Terra, tá? Então, se o Sol está a milhões de quilômetros do planeta Terra, faz todo o sentido o sistema heliocêntrico, porque o Sol está tão longe e é tão grande que o sistema heliocêntrico, com essa distância toda do Sol, faz total sentido. Mas ao olharmos a natureza, ao olharmos o ambiente no qual nós vivemos, alguns camaradas da internet estão identificando algumas falhas, algumas coisas que não estão batendo. Porque nós sabemos que a ciência tem 3 pilares. Esses pilares têm que reger a ciência em todos os formatos. Se pularmos um desses itens, a ciência não pode ser válida. Ou seja, ela não pode ser ensinada nas escolas como nós vemos nos dias de hoje. O globo nos mostra a curvatura que ele tem. E os camaradas estão fazendo o quê? Eles simplesmente estão pegando luneta, estão pegando óculos, estão pegando uma série de equipamentos de visão de longo alcance e conseguindo puxar. Depois que o barco sumiu a olho nu, eles estão conseguindo visualizar aquele objeto que muito provavelmente teria alcançado a curvatura. Então, se alcançou a curvatura, objeto nenhum, por mais tecnológico que ele seja, deveria alcançar esse objeto. E os camaradas estão conseguindo alcançar. Então, gente, se o objeto some na curvatura, não há tecnologia que possa alcançá-lo novamente. Porque se o objeto alcança algo que entrou numa curvatura, não existe curvatura. Isso é praxe. Isso é simplesmente lógica. E os camaradas estão usando justamente isso, a lógica. Se você não consegue usar esses 3 pilares da ciência que nós vimos, você não consegue provar apenas um, então, como eu falei, tudo tem que ser invalidado. Se você aprende na escola que o barquinho entrou lá na curvatura e você está alcançando aquela curvatura, tem alguma coisa errada. Quando você aprendeu isso no colégio, a professora te levou para a beira do mar para fazer o experimento. O experimento, ele é um dos pilares básicos da ciência. Então, se você aprendeu algo que não foi experimentado por você, não pode ser comprovado na forma prática, a ciência é inválida. Tá bom? Sabe, gente, e isso nos leva a pensar o seguinte: se não é ciência comprovada, o que seria então?
Existe um termo que esses camaradas estão usando que é o seguinte: fé. O que é fé? É você crer naquilo que você não viu. Não é isso que nós aprendemos, inclusive, em nossas igrejas? Então, se você está crendo em algo que alguém só simplesmente lhe contou, isso é uma questão de fé. Porque você não viu e você crê. Se você crê naquilo que você não viu, isso é fé. Então, se aprendemos uma ciência e não foi experimentada, essa ciência não é mais ciência. Ela passa a ser o quê? Uma teoria. Não é isso? Então, se é uma teoria, não é comprovado, porque o nome já diz. Nós temos que aprender a lidar com esse nome, porque nós não temos o costume de lidar com essa palavra. Teoria. Teoria é algo que não foi comprovado. Nós temos aí a teoria do Big Bang. Olha só, teoria. Nós temos aí a teoria da gravidade. Teoria. Teoria não é ciência comprovada. Aí, um Pilates já foi caído por terra. Então, se caiu por terra, acabou a ciência. Correto? Vamos voltar para o Sol? Então, gente, vamos lá para o Sol. O Sol nos é ensinado na escola de que o Sol ele é tão gigantesco, ele é um monstro tão grande que cabe 1000 terras dentro do Sol. Como segue a imagem. Olha como essa imagem é impressionante. Viram? Então, a imagem choca porque a Terra é um grão de areia. E qual é o tamanho do Sol que você consegue visualizar a olho nu? Visualize de novo a imagem. Tem condições de dessa imagem você ver o Sol desse tamanhozinho que você vê no seu horizonte? Gente, a Terra é um grão de areia. Isso segundo a ciência atual nos ensina. Qual seria a lógica do tamanho desse Sol para esse grãozinho de areia, dessa imagem que vocês acabaram de ver? Deveria tomar todo o nosso horizonte. Nós deveríamos ver uma bola de luz gigantesca no nosso horizonte. É isso que você consegue ver, meu amigo? Se você precisar, reprise esse vídeo depois com calma e analise os fatos que eu estou lhe passando. Você vai ver que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa diferente. Baixe essa imagem na sua internet. Pesquisa aí no Google. O Google vai lhe oferecer essa imagem. Analisa. Tá? Pega um grão de areia, coloca em uma lâmpada. E imagina que a lâmpada é o seu Sol. Alguma coisa está errada. Tá bom? Então, o que os caras estão fazendo? Cara, se o Sol não é tão grande assim, se ele não está tão longe, o que eles estão fazendo? Estão trazendo o Sol para perto. Então, se o Sol está mais perto do que a ciência nos ensinou, aí a situação muda. A situação muda para quê? Cara, se nós não estamos vivendo em um globo, o Sol não está tão longe como eles dizem que estão, o Sol está perto. Perto o quanto? 300 milhões a menos? Não. Então, pessoal, partamos do princípio que o Sol não está essa distância toda como a ciência nos ensina. O Sol está bem mais próximo do que a ciência nos ensina e bem menor do que a ciência nos ensina. Segundo esses camaradas, o Sol é um pouco maior do que a Lua. Olha só a diferença e as contradições que os camaradas estão nos oferecendo. O Sol está mais próximo, praticamente no mesmo tamanho da Lua e praticamente na mesma distância. Tá? E praticamente na mesma distância. Então, se eles estão na mesma distância, eles estão circulando em torno de quê? Em torno de um plano. Olha a imagem que eles estão divulgando, que seria o verdadeiro formato e mapa da Terra. Olha aí. Então, essa é a Terra plana que eles estão nos apresentando. E eu estou te apresentando hoje apenas um ponto dessa história. Nos próximos vídeos eu entrarei um pouquinho mais a fundo nessa história, você entenderá um pouquinho mais sobre este plano que eles estão lhe apresentando, inclusive mostrando o trajeto de Lua e Sol. Como é que isso acontece na Terra plana? Porque no globo nós já sabemos como é que isso funciona. Então, no próximo programa eu mostrarei para vocês o trajeto que esses dois satélites fazem sobre o plano. Por quê? Um governa a noite, não é isso que está escrito na Bíblia? E o outro governa o dia. Se um governa a noite e o outro governa o dia, aí já leva-se a entender o quê? De que eles realmente estão mais próximos. Tá? Porque o que você costuma ver durante o dia no seu céu? Apenas o Sol? Se você responder que sim, observe um pouquinho mais
o seu céu durante o dia, quando o céu está limpo. Eu, pessoalmente, já registrei várias vezes a Lua durante o dia. Vai lá ver no sistema heliocêntrico se isso é possível. Então, nos próximos programas eu te mostrarei se isso é possível ou não no sistema heliocêntrico e lhe mostrarei também as falhas. Tá? Hoje foi só um pontinho. E pessoal, não se esqueçam, inscrevam-se no canal, está escrito aqui embaixo e logo do lado tem um sino. Após você fazer a sua inscrição, clique naquele sino, que toda vez que lançarmos um vídeo, toda vez que lançarmos uma matéria aqui no 7K Entretenimento e Humor, você receberá em primeira mão direto no seu smartphone, direto no seu e-mail, tá bom? Até o próximo programa, Deus abençoe a todos.